Iniciando o nosso podcast do Diário de Pernambuco, é o Diário Cast. Sempre às quartas-feiras, a partir das 7 da noite, aqui para você no canal Diário de Pernambuco TV. Hoje nós recebemos Rose Jarocki, que é psicanalista clínica, é também CEO da Companhia do Lazer. Companhia do Lazer. Isso. Que tive lá, fiquei encantado, viu, Rose? Que bom, que bom. Que bacana. E é uma profissional que atende já o mercado há mais de 30 anos, fazendo treinamento para os gestores nas empresas. Exato. Como é que começou isso, Rose? Então, começou bem lá atrás, né? A Companhia do Lazer, foi um amor à primeira vista, né? Como diz, tem uma história toda de amor. E ao longo dessa nossa jornada, a gente foi conseguindo enxergar o conjunto de possibilidades que a gente tinha. E dentro desse conjunto de possibilidades, os treinamentos corporativos, essa pegada com as empresas, foi algo que aflorou bastante. E aí, eu comecei a me capacitar, comecei a participar de treinamentos, e aí foi construindo essa jornada aí que já tem 36 anos na realidade. Recebendo grupos tanto de gestores como de crianças, estudantes. Exato. A gente tem um conjunto de projetos, né? Então, cada projeto tem um perfil e tem uma persona, vamos colocar assim. Mas dentro de todo esse trabalho, a gente tem sempre como pano de fundo a ludicidade. Então, por meio da ludicidade, a gente consegue, tanto no mundo corporativo quanto no mundo escolar, vamos colocar assim, trazer grandes aprendizados, né? Não só as habilidades sociais, como as habilidades psicológicas, enfim, tem uma série de projetos que a gente consegue agregar dentro dessa perspectiva. Rose, você usou uma palavra agora que já me desperta aqui você falou em ludicidade. Isso. Num momento em que a gente tá tudo digital, tá tudo aqui na telinha, as pessoas com telas o tempo todo, e aí é um virtual. Como trazer o lúdico para esse momento em que as pessoas estão cada vez mais na tela, difícil de desconectar? Como é isso? Então, isso tem sido um grande gargalo, não só nas escolas, como nas empresas também. E esse excesso de telas, ou excesso, que na realidade não é nem excesso de telas, né? É excesso de multitelas. Porque se nós nos olharmos mesmo, é pouco provável que a gente assista a televisão só olhando para a televisão. Geralmente a gente está olhando para a televisão, está olhando para o celular, às vezes está olhando para o tablet. Então, isso é algo que entrou na nossa vida de uma forma muito forte. Obviamente, a pandemia deu uma alavancada nesse processo, mas isso tem sido um grande problema, porque em função disso, a gente tem encontrado uma série de problemas mesmo, não só sociais, como problemas psicológicos, como depressão. E isso está acontecendo não só no mundo corporativo, muito forte, né? Está aí essa lei que veio agora. É o gancho que eu estava esperando para a gente entrar nela, para questionar assim qual olhar escolas. Agora para as empresas, dos gestores, já que você tem agora uma preocupação grande dos gestores, porque a saúde mental passa a fazer parte também de um conjunto de ações e cuidados que a empresa deve ter com o seu time. Perfeito. Quando a gente fala na NR, né, que as empresas ficaram histéricas, né? Vamos colocar assim, com essa nova solicitação, com essa nova demanda. Quando eu olho a lei, quando eu olho o propósito dela, eu entendo que isso vai além da lei. Todo gestor, todo bom gestor deve entender que se ele não cuidar da sua equipe, ele não terá um resultado, ele não terá performance, né? Então é importante as pessoas entenderem que não é questão da lei. A lei veio para validar, às vezes para ajudar, às vezes para atrapalhar, mas ela é um fato que a gente vai ter que lidar. Quando eu falo a gente, é o mundo corporativo. Sim. Mas a gente precisa entender que, além da lei, a gente precisa olhar para o nosso funcionário, olhar para as pessoas que estão ali conosco. E esse olhar tem que ser o olhar não só físico, como mental, como social. E as pessoas precisam começar a entender que ali é realmente um time, uma equipe. Então, o gestor que toma conta da sua equipe não vai ter dificuldade nenhuma de seguir todos os processos que a lei está pedindo e que a lei vai cobrar do mundo corporativo. Você falando aí me veio a lembrança de um assunto que já tratamos em algumas outras ocasiões, mas eu acho que ele é pertinente agora também nesse conjunto de ações possíveis para se tornar o ambiente cada vez mais amigável e acolhedor. Seguro, né? Seguro para os seus colaboradores. Tem algumas empresas que resguardam um cantinho até para o que seria talvez não sei se a palavra seria capela, mas um cantinho ecumênico, em que quem quer fazer sua oração, quem gosta de fazer, eu digo capela porque fica muito ligado ao catolicismo, né? Sim. Mas um local em que a pessoa encontre um local em que possa fazer um jardinzinho, alguma coisa que senta e faz uma pondera. Faz parte dessa atenção? Faz parte. Quando a gente fala nisso que você colocou, a gente está falando em espiritualidade. Sim. Né? A espiritualidade perpassa de ser católico, de ser evangélico, de ser qualquer religião. Espiritualidade é o que todos nós temos. Né? Então, algumas
algumas empresas têm entendido que o ser humano, ele é complexo e ele é um conjunto de coisas. Então, ele precisa estar bem espiritualmente, seja qual for a religião, ele precisa estar bem emocionalmente, e aí quando fala bem emocionalmente, eu preciso estar feliz trabalhando com você, trabalhando com a equipe, eu preciso estar feliz com os meus pares, né, com a minha família, eu preciso ter uma vida social, preciso cuidar do meu físico, preciso cuidar da minha saúde. Então, quando a gente olha o ser humano, ele é mais complexo do que só chegar, bater o ponto, trabalhar e entregar resultado. Então, quando as empresas começam a ter esse olhar, a gente vê facilmente as empresas que têm um resultado muito mais interessante do que as empresas que ainda enxergam os funcionários como um inimigo. E isso é mais comum do que se parece, viu? Isso já é mensurado? Já se consegue fazer essa aferição? Eu tenho tido, assim, algumas experiências com empresas que eu atendo, e às vezes quando a gente começa a conversar com o gestor, a primeira coisa que ele fala é assim, não, mas eu não posso abrir para o meu funcionário quanto eu ganho, quanto eu quero ganhar. Então, ora, se você não tem no seu funcionário o seu parceiro, quem vai te ajudar você atingir as suas metas, os seus processos, né? Então, entender que o funcionário pode sim ser um parceiro seu faz toda a diferença. Aí a gente está falando de modelo mental, aí vem outras coisas, entra valores, entra crenças, que nem sempre é tão simples assim, mas é um caminho a seguir, né? Você precisa entender que ali é um time e o time precisa estar conectado em todos os sentidos. Essa conexão, Rose, é conseguir também fazer com que o funcionário se perceba responsável pela empresa, de que ele é colaborador ativo para o sucesso da manutenção daquela estrutura? Perfeito. Mas isso passa novamente pela liderança. E aí, quando a gente fala em liderança, a gente fala em cultura organizacional. Se eu não tenho uma cultura organizacional, se eu não entendo que a liderança tem que ser uma liderança servidora, uma liderança com olhar no outro, como o meu funcionário vai querer me ajudar? Né? Ele está ali só cumprindo uma tabela. Então, se eu não consigo construir isso dentro das empresas, eu preciso começar a desenvolver isso. E não é do dia para a noite. É um processo lento e perpassa pelo líder, pela liderança. Ele precisa se perceber primeiro que tipo de líder eu quero ter. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu estou com muito problema na minha equipe. Possivelmente o problema é a pessoa, né? O problema começa em nós. Então, se eu começo a tratar minha equipe de forma diferente, escutar verdadeiramente a minha equipe, criar processos estruturados, colocar transparência na minha cobrança, eu começo a ter uma equipe um pouco mais exitosa e mais feliz e proativa e, consequentemente, vai me gerar mais resultados. Ajustar esses gestores para que as diversas unidades, setores dentro da empresa e até as unidades externas tenham um bom desempenho. Qual é a mágica disso? Acho que a mágica, a primeira delas, é o empresário gestor querer. Então, se ele não quiser mudar, não tem mágica que aconteça. É tudo muito simples, né? Porque a gente trata com pessoas. Então, pessoas gostam de olho no olho, de afeto, mesmo com a tecnologia, né? As pessoas precisam de contato, as pessoas precisam se escutar, as pessoas precisam se sentir que fazem parte de. Então, se o gestor começa a entender isso e faz com que a sua equipe tenha esse pertencimento, ele já está meio caminho andado. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer em você, enquanto gestor, enquanto líder, que tipo de líder você quer ser e que tipo de empresa e que tipo de funcionários você quer ter. Você quer ter uma empresa, um funcionário que tem medo de quando você chega ou você quer ter uma empresa que quando você chega, você é celebrado? Né? Mas isso não é do dia para a noite e isso é algo, sabe, constante, que precisa ser construído, é que nem dieta, né? Precisa fazer todo dia um pouquinho, que nem academia, você precisa fazer todo dia um pouquinho. Então, esses processos precisam ser construídos, né, dentro de toda uma jornada. Então, não é simples, mas é possível. Vou fazer uma pergunta mais lhe colocando numa sinuca. Porque Rose, gente, é uma gestora, é uma consultora que trabalha com o Sebrae, realiza aqui junto com o Sebrae o Empretec, que é um programa extraordinário, já há muitos anos sendo uma das colaboradoras do Sebrae, das monitoras da Empretec. E também no outro programa, Desafio Empreendedor. Desafio Empreendedor. O nome já diz tudo, né? Desafio Empreendedor, que é um programa que você mergulha nas empresas e consegue fazer um raio-x e propor situações que tragam melhoramentos e atingir os objetivos com isso. Em relação... Então, deixa eu fazer a pergunta agora. Não faz pergunta já não? Meu Deus. Eu só falei que você está pronta para responder. Tô pronta. Essa vale para o pessoal que está acompanhando quem é funcionário e quem é gestor. Perfeito. O funcionário que é
relapso, que é mau funcionário, que ele acha que estou trabalhando nessa empresa e essa empresa ganha muito, eu recebo muito pouco, ou não respeita as minhas condições de trabalho e eu permaneço na empresa fazendo um jogo contra, sempre com aquele cara que entra com o freio de mão puxado. Perfeito. Ele chega no dia atrasado, fala mal da empresa para os colegas, fala mal da empresa nas ruas. Se identificar uma pessoa dessa, é possível modificar essa ação? Claro que, falando do ideal, que a gente consegue transformar tudo, e da realidade, eu tenho tempo numa empresa pequena para perder com um mau funcionário? Eu acho que é tudo uma questão de querer, né? Quando a gente enxerga que esse funcionário, com esse perfil que você trouxe, ele não está contribuindo, o meu conselho é coloque para a rua. Entregue ele para a concorrência. Ele vai te ajudar mais na concorrência do que dentro da sua própria empresa. Então, assim, antes de você fazer isso, precisa tentar, logicamente. Sim. E aí entra os treinamentos, as conversas, né? Estabelecer o que é sua função, o que é minha função, o porquê que você foi contratado. Você foi contratado, você precisa me entregar alguma coisa. Então, isso precisa estar claro. E, às vezes, isso não é claro para o funcionário. E, às vezes, o funcionário fica com esse tipo de comportamento, porque isso para ele não foi deixado claro. Então, quando a gente começa a botar as coisas certas, tudo organizado, é possível que caia a ficha desse funcionário. Se não cair, coloca para a rua, manda ele para a concorrência, vai ser melhor para a sua empresa e para você. Porque se a pessoa não quer mudar, se eu não quero melhorar o que eu faço, não adianta. Não tem mágica no mundo que obrigue você a fazer algo que você não quer. Quando a gente fala em adulto, a gente está falando em andragogia, né? Então, o adulto, ele só aprende o que ele quer, só aprende o que faz sentido para ele e aprende por modelagem. Então, se aquilo não faz sentido para ele, ele vai fazer aquilo por quê? Por quê? Né? Então, assim, é possível, sim, mas desde que esse funcionário queira. Mas para que ele queira, todos os processos precisam estar claros. E às vezes não estão. Muitas vezes, e é muito mais comum do que se pensa. Né? O funcionário não sabe o que a empresa verdadeiramente faz, qual é a função dele, qual é a missão dele, e aí ele fica perdido nesse processo. Né? Então, se não faz sentido para ele, por que fará? Né? Por que ele vai fazer aquilo? Aquela né? coisa, então, quem não sabe para onde vai, qualquer vento só para qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Eu fiz uma experiência muito bacana com a minha equipe de cozinha lá no meu espaço. A gente, no último semestre, a gente recebe muitas escolas. Então, teve um período que estava bem puxado, né? A coisa bem puxada. Um dia 200, outro dia 300, um dia 200. Então, a galera da cozinha estava puxada, né? Moendo. E eu falei assim, meu Deus, essas meninas vão pifar e elas não podem pifar. Aí eu cheguei para cada uma e falei assim, escuta, você quer comprar o quê com esse dinheiro que você vai ganhar aqui? Aí ela parou e pensou, falou assim, eu queria um fogão. Aí eu falei, e você quer o quê? Cada uma falou uma coisa. Aí eu peguei um quadro branco, botei na cozinha e botei fulana, um fogão, ciclana, botei as coisas que elas queriam, né? Então, aquilo elas começaram a visualizar que aquele trabalho delas... esforço tem um objetivo. Tem um objetivo. E aí eu falei para elas, olha, quando vocês estiverem muito cansada ou quando levarem uma bronca, vem pra frente desse quadro, olha, respira fundo e volta para trabalhar. Eita, Rose! Tá vendo aí? Que sabedoria! E foi muito legal, porque uma ficava, olha o fogão, olha não sei o quê. E aí, à medida que iam conquistando, aí elas mesmas iam lá, apagavam e colocavam outra coisa. Então, isso é uma das milhares de maneiras que a gente pode estimular a nossa equipe, né? Neste caso específico, para mim, funcionou super bem. Entendo que em outros momentos não possa funcionar. Mas é coisa, né? Vamos experimentar, vamos fazer, vamos conversar. Então, eu acho que isso é um caminho bem bacana. Pois essa é uma das possibilidades. Uma das técnicas que podem ser usadas e vão trazer um resultado bacana. Nós ficamos muito felizes em recebê-la aqui hoje, com as orientações que você traz, mas queríamos ter a oportunidade também de fazer a divulgação das suas redes sociais. Onde é que as pessoas que estão acompanhando a gente agora encontram a Rose? Então, Rose_Jaroque, o Instagram, tá? E o da Companhia do Lazer é @CiaLazer. Então, é lá da Cia do Lazer, todas as coisas da Cia do Lazer, né? Mas é @CiaLazer. E o meu profissional desse outro trabalho que eu faço, né? Tanto do Desafio Empreendedor, eu sempre divulgo lá na Rose_Jaroque, que é um programa maravilhoso para as empresas também. Então vamos divulgar as coisas boas que temos por aqui. Dona Rose Jaroque sabe das coisas. Rose, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Prazer. Até. Nós encerramos aqui este podcast do Diário, nosso Diário Cast.
Na próxima quarta-feira, às 7 da noite, tem mais uma edição para você no canal Diário de Pernambuco TV. Um abraço e até lá.